Agora vamos acompanhar a palestra do Coordenador-Geral de Gestão de Cadastros da Receita Federal, Daniel Belmiro Fontes. Ele nos traz informações sobre a integração dos cadastros públicos de imóveis rurais. O que a lei preconizou é um cadastro georreferenciado, gerência conjunta Receita e INCRA. Dentro do modelo de governança, nós sabemos que não há imposição em relação a um órgão governamental em relação a outro, existe a atribuição legal do Ministério do Meio Ambiente, do CAR, em relação ao CAR, do INCRA em relação ao SNCR, Receita e vários outros, Embrapa, por aí vai. Mas a gente, num trabalho de coordenação e de gestão, com foco na melhoria do ambiente de negócio, na segurança jurídica, está andando comum, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, né? Então, esse é o modelo que se pretende. A gente concorda com inclusive o TCU apontou isso, uma necessidade de uma diretriz unificada, de um modelo de gestão centralizado em relação a uma coordenação de atribuição para a terra, mas a gente sabe que para construir do jeito que está agora, né, já dá resultado, a gente tem que dar as mãos, olhar para as nossas competências de maneira horizontal e olhar para a sociedade como resultado que a gente pretende entregar. Então, a arquitetura do CNIL compreende não só a informação georreferenciada, mas as diversas informações e as finalidades. Nós não vamos mudar a finalidade do Serviço Florestal Brasileiro, nem do INCRA, nem da Receita. Nós não vamos mudar o conceito de que a visão no imóvel para o meio ambiente é uma, a visão do imóvel para o tributo é outra, e a visão do imóvel para a regulação fundiária é outra. Isso é da legislação, é do processo, isso não tem como ser modificado. O ITR é aquele que está na zona rural, independente se tem produção ou não. Para o imóvel rural, para o INCRA, é aquele que tem produção rural, independente de onde ele está localizado. Então, vai ter sempre diferença entre a quantidade de cadastros para o ITR e a quantidade de imóveis cadastrados para o INCRA. Isso é normal, porque a finalidade, o que a gente tem que ter é uma unicidade no conceito, para poder identificar de forma clara quais são as parcelas que nós estamos tratando. Então, a gente demorou para entender como fazer isso, e a gente resolveu, então, identificar uma unidade que é comum a todos, que é a parcela do imóvel rural. Às vezes, expressada num registro, né, na matrícula do registro, às vezes expressada em títulos de posse, de arrendamento, e por aí a gente vai. Tá? Então, a integração com o CAR já está acontecendo, a equipe já está trabalhando conosco nas especificações. Okay? Então, esse o CNIR tem um núcleo comum, que vai se referir àquela parcela, e as visões temáticas, né, de cada finalidade, organizadas de acordo com a atribuição de cada órgão. A partir daí, eu consigo compor, então, as diversas camadas multifinalitárias para o uso nos processos de trabalho dos órgãos. Então, é possível fazer, sem ter que jogar no chão o que está funcionando hoje, num processo de integração, né, acertar a asa do avião com ele voando. Então, é isso que a gente precisa fazer, não é prerrogativa somente dos titulares de imóveis, mas também de nós, de não termos aí uma necessidade de reestruturação tão grande. Tá? A Receita, né, dentro dos modelos que ela trabalha em parceria, tem diversos eles, nós falamos muito da social, inclusive aqui nesse fórum, falamos do SPED, Simples Nacional, Rede Sim, que é o processo de cadastro do CNPJ. Essas são as integrações relacionadas ao ambiente do CNIR. Nós tivemos uma instrução normativa conjunta, Receita e INCRA, ela deu alguns prazos, tivemos uma mensagem na EDITR 2015, tínhamos um cronograma de implantação, esse cronograma venceu em 31/12, depois de uma prorrogação solicitada. Na visão do Francisco, foi uma pequena prorrogação, né? A gente considera uma prorrogação bastante boa, de 6 meses, né? Mas esse é um processo de debate. Então, isso no nosso grupo, nós estamos trabalhando, né, discutindo sempre os problemas. A CNA é representada neste grupo de trabalho. Então, os pleitos das federações, né, devem ser colocados para esse representante da Confederação Nacional, assim como deve ser trazido de lá para vocês os debates, o que estão acontecendo, para que vocês possam se organizar e traçar melhores planos, até de pleitos em relação ao CNIR e de divulgação em relação aos produtores rurais afetados. Okay? Então, vamos falar um pouquinho, esse é o cadastro rural.
a gente paga junto esse cadastro, a Receita paga uma parte, o INCRA paga outra parte, né? Nesse mês nesse ano está aí por conta do INCRA, ano passado foi a Receita que pagou, então é copropriedade mesmo, inclusive contratual, tá? A vinculação dos imóveis cadastrados, esse será agora o foco final da minha apresentação, porque é um procedimento que afeta diretamente os produtores rurais. A compatibilidade dos dados existentes, então, no SNCR do INCRA e no CAFIR da Receita Federal. Então, o que acontece, né, além da divergência de legislação, em função do caráter tributário do CAFIR, muitos NIRFs, né, que é o número de identificação do imóvel rural no cadastro tributário, foram abertos, mas eles se referem a apenas um único número no cadastro do INCRA, do SNCR. Tá? Mas esse procedimento, nos imóveis limítrofes, dentro da legislação do ITR, ele, às vezes, não é o procedimento regular, perfeito? O procedimento regular é um único NIRF para todos aqueles imóveis limítrofes, etc. Então, nesse processo de saneamento cadastral, é feita essa compatibilidade, e, ao vincular o NIRF principal ao cadastro do INCRA, SNCR, você tem alguns outros NIRFs que deixam, né, de ser utilizados e devem ser cancelados pelo produtor rural. Okay? Então, esse foi a vinculação e a mensagem que aconteceu na declaração do ITR. As entidades que participam do nosso grupo de trabalho, que tem o objetivo de construir e aperfeiçoar as ferramentas de gestão cadastral, inclusive propondo medidas, tem uma série de modificações que foram feitas, funcionalidades que melhoraram o acesso e a operação por parte das empresas titulares de imóveis rurais, né? Então, tem a CNA que participa, tem a Sociedade Rural Brasileira, a Indústria Brasileira de Árvores. Okay? Então, os objetivos principais, apresentar evoluções do CNIR e as críticas e sugestões para o aperfeiçoamento do processo em conjunto. É o SPED do imóvel rural. Ali a gente participa com participação das empresas que fazem parte dessas entidades, entendendo as dificuldades operacionais e melhorando esse ambiente para permitir uma melhor aderência e menor custo nesse processo. Okay? Só que aí nós estamos já passados quase 1 ano e meio completos, né, desde a instrução normativa, as divulgações, e em relação ao total de imóveis existentes na base CNIR, nós só temos 10% vinculados, com prazo estourado, inclusive, da lei, da norma, perdão. E aí, como é que a gente faz? A gente bloqueia todo mundo de imediato, já impede a CND? Qual é o melhor modelo pedagógico para a gente chegar no 100%? Isso é um debate que a gente pode fazer juntos, né? Eu não tenho... a Receita está querendo um resultado, junto com o INCRA, querendo que os produtores rurais façam, né, as vinculações, orientando, abrindo o diálogo, melhorando, conversando, chegando a fazer as alterações que são necessárias nos sistemas, orientando o atendimento em relação à coleta documental. Recentemente, nós divulgamos uma grande nota para todo o atendimento da Receita Federal para não se preocupar no processo em que está consolidando os NIRFs, que seja a mesma área que está na matrícula, porque com o processo de referenciamento não está batendo mais a área que está registrada com a área georreferenciada. E nós estamos fazendo uma orientação ao nosso atendimento que não tem que bater, que você pode ter uma noção por arredondamento, né, por aproximação, e fazer o cancelamento dos NIRFs ali naquele processo. Então, nós estamos preocupados, nós estamos fazendo um atendimento, nós estamos aperfeiçoando, recebendo as críticas de vocês, aperfeiçoando os nossos processos. Tem que ser assim. Esse modelo de transparência, ele exige dos órgãos públicos que ele faça parte da sociedade e não fique aqui como um grande agente soberano, como foi colocado. Nós estamos trabalhando nessa linha agora. Eu, sinceramente, eu não sei o que fazer para a gente chegar no 100% agora. Será que eu bloqueio o CND, todo mundo? Aí, nego, meu Deus, vamos fazer. Aí, depois desbloqueia do pessoal e dá mais um prazo? Será que essa é uma sugestão viável? Né? Então, assim... A questão da mentalidade é a mentalidade da sociedade como um todo. Nós estamos percebendo as dificuldades, estamos trabalhando com vocês mas a gente precisa chegar no resultado final desse processo.
tá bom? Então, ó, existe um cronograma para junho de 2017 que está colocado, que é omissos de DITR vão ter bloqueio de débito aí nesse processo, e, a partir daí, restrição em relação a isso. E existe uma previsão, ao final de junho, para o bloqueio CND daqueles que não fizeram a vinculação. 90%. Não é 90% ali, porque ali tem a maioria dos imóveis são imóveis até 50 hectares, que não estão nessa obrigação. Porque a gente teve essa preocupação de não trazer os pequenos produtores, né? Então, vamos falar ali, talvez uns 70% que não fez a vinculação. Tá? E aí, como é que a gente vai bloquear todo mundo? Vai ser aquele Deus nos acuda. Agora, tem 1 ano e meio que a norma está colocada. Perfeito? Então, a gente fica, sinceramente, numa balança mais difícil. Então, em relação aos órgãos públicos, né, que estão aí participando do processo, as próximas implementações, uma consulta externa do cidadão, serviço de atualização cadastral, o foco na simplificação. Esse projeto está na pauta, agenda micro do presidente Temer, como segurança jurídica e desburocratização. A ideia é que várias entradas, né, que existem hoje, SNCR, CAFI, isso tudo se passe a migrar para um único ambiente, plataforma, em conversa com o cara, aproveitar a tecnologia já utilizada no carro, agregar as funcionalidades e também ir aumentando isso, e diversas outras situações. Eu vou ler para vocês aqui, rapidamente, o acórdão do TCU, alguns trechos importantes. Tá? Então, terminou o processo, uma grande auditoria de governança de solos não urbanos pelo TCU. E, ao final, o tribunal chega na seguinte visão. Em decorrência da auditoria, o TCU, entre outras medidas, recomendou à Presidência da República que se articule com o Congresso Nacional para a revisão e a consolidação da legislação que trata da organização do território e do acesso aos recursos fundiários. Então, aquilo que foi colocado das legislações esparsas, desconexas, né, difusas, há agora, então, um grupo de trabalho na Casa Civil, que tem a participação de todos nós e mais alguns, buscando uma consolidação e um aperfeiçoamento dessa legislação. Além disso, a Presidência da República precisará definir as competências, os limites de atuação e as formas de integração dos diversos órgãos que atuam na organização e no ordenamento territorial em âmbito federal. Então, independente se vai criar um órgão, uma unidade para fazer isso, ou se vai coordenar, articular os órgãos que já têm essa competência, que eu acho esse um processo muito mais factível dentro da cultura da administração pública brasileira, da gente seguir e convergir para aquela mesma diretriz e tomar as ações de forma integrada. O tribunal determinou ao MAPA, ao MMA, ao MDA, desculpa, Deus dará, viu? Ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ao Ministério do Planejamento, agora Desenvolvimento e Gestão, ao Ministério da Integração Nacional, que em 120 dias apresentem plano de providências para a implementação das determinações e das recomendações que informem aos órgãos gestores do CNIR as necessidades para a integração dos seus cadastros. Então, nós estamos falando, tem um cadastro de produtor lá no mapa que rebanha assim, assado, tal. Então, vai começar a convergir para que a gente possa, inclusive, integrar, por meio do núcleo do CNIR, os demais cadastros governamentais. Esse grupo de trabalho também é intermediado no ambiente da Casa Civil. O colega Vônia, que é o coordenador operacional de cadastro da Receita, conduz esse grupo, com a participação de todos os órgãos, e todos já disseram exatamente o que tem, e nós já estamos vendo o que tem de divergência, buscando a padronização, identificando aquilo que precisa ser efetivamente utilizado no âmbito do CNIR. A partir daí, então, nós podemos avançar na desburocratização e na simplificação da coleta de informações. E vocês vão ver que o Sinter, na parte urbana e não urbana, é um grande integrador para a parte rural com a parte urbana, num território unicamente georreferenciado, agregando essas informações jurídicas, fiscais e etc. Okay? Então, esse é um modelo que a gente quer ver.
a situação do imóvel, quem não está ok, tem um passo a passo no portal do Cadastro Rural, tem funcionalidades que podem ser feitas, né, junto à declaração hoje de Cadastro Rural administrada pelo INCRA, faz a vinculação cadastral lá. A partir daí, a gente vai evoluir, né, para que essa base cadastral do CNIR alimente o CAFIR e alimente o SNCR, sem ter que haver o produtor rural entrar nas duas bases para alimentar. Okay? Então, esse é o modelo que se pretende. A partir da implantação definitiva do serviço CNIR, que está previsto para setembro de 2017, ou seja, daqui a alguns meses, não será mais necessário usar o coletor CAFIR. Perfeito? Esse é o coletor integrado, apps, aí, diversas funcionalidades. Okay? E eu gostaria de ressaltar, em função do tempo, essa apresentação fica na CNA, eu acho que é importante ficar disponível às federações, tá? Uma série de funcionalidades para que o CNIR avance, mas eu gostaria de ressaltar a importância que tem essa integração na simplificação. Então, a DITR vai ter a sua ficha de cadastro desabilitada, porque eu vou coletar duas vezes, uma no CNIR, outra no ITR. Para que eu vou coletar do ITR? Eu coleto só em um lugar, a DITR traz informações da apuração do imposto, perfeito? Ah, mas eu não atualizei. Então, vai lá, atualiza na ficha do serviço CNIR e depois entrega a sua DITR. Né? E o CAR, a partir da próxima DITR, passa a ser obrigatória a informação no lugar do ADA, no lugar dos outros elementos, porque aquela legislação que está lá é de comum acordo, né, nossa, do Ministério da Fazenda, com o Ministério do Meio Ambiente, é de comum acordo do INCRA, a gente vai passar a exigir o CAR aqui na DITR, até como estímulo que o CAR atinja os 100% do seu modelo obrigacional nesse quesito. Tá? Então, está avançando, já há entregas, há um cronograma bem próximo, né, de conclusão.